Olá, pessoal! Voltei, né? Voltei aqui para que nós possamos dar continuidade ao nosso estudo hoje sobre o romance Mayombe, né, do Pepetel. No outro bloquinho, vocês viram que o Pepetel fala várias vezes sobre a revista O Cruzeiro. A revista O Cruzeiro era uma revista semanal que trazia a revista O Cruzeiro e a revista Manchete, as duas que ele cita. Eram revistas que traziam notícias de celebridades, acontecimentos políticos, econômicos, né? E houve uma época em que a revista O Cruzeiro lançou uma versão para crianças aqui, ó, O Cruzeiro Infantil. Estão vendo aqui, ó, O Cruzeiro Infantil? Né? Assim, esse aqui é o número 1 da revista O Cruzeiro Infantil, tá bem velhinho, porque é da época que eu era criança. Então era uma revistinha assim muito interessante, trazia quadrinhos, tá vendo? Os quadrinhos aqui da Luluzinha. Havia inclusive quadrinhos em PB, ó, em preto e branco, tá? Esse aqui é um bolinha, né? Mas tinha também partes para a gente pintar, né? Tinha uma série de coisas. E houve uma época que a revista Cruzeiro Infantil trouxe lendas e mitos brasileiros, né? Então, cada número trazia uma lenda, né, do Brasil. Então, essa aqui é a revista O Cruzeiro Infantil, só para vocês conhecerem, né? Só um momento aí de curiosidade paralela, tá certo? Bom, a gente encerrou falando sobre... Eu falei que ia falar sobre Ogum agora, né? Então, vamos lá. Mayombe, o livro do Pepe Tela, começa assim. Aos guerrilheiros do Mayombe, que ousaram desafiar os deuses, abrindo um caminho na floresta obscura. Vou contar a história de Ogum, o Prometeu africano. Então, veja. Guerrilheiros, pessoal que está lutando pela libertação de Angol. Né? Ousaram desafiar os deuses, abrindo um caminho na floresta. A floresta é a floresta de Mayombe. Então, a gente pode associar a floresta de Mayombe a um deus. Tá? Vou contar a história de Ogum, o Prometeu africano. Quer dizer, é um Ogum, que é o orixá africano, mas associado a Prometeu, que é o mito grego, e tanto Ogum quanto essa ideia de Prometeu estão associadas a uma personagem específica da obra que a gente vai ver já já. Tá? Antes, vamos ver aqui o mito de Ogum, né? Pra vocês relembrarem o que é. O medo do poder destrutivo da nossa tecnologia é antigo. Na mitologia grega, Prometeu roubou o fogo de Zeus e o entregou à humanidade. Como castigo, Zeus enviou Pandora, que abriu uma caixa e liberou todos os males que existem no mundo. O mito de Prometeu é a história de alguém que vai longe demais e rouba o fogo dos deuses e é punido por isso. E o mito dos zumbis se encaixa totalmente nisso. É o nosso medo de criar algo que vai nos destruir. A moral do mito de Prometeu é que a tecnologia pode ser perigosa e nos destruir. Em versões posteriores do mito, Prometeu forja a raça humana a partir do barro. Depois lhe entrega o fogo. Zeus castiga Prometeu acorrentando-o a uma rocha onde uma águia vem se alimentar de sua carne. São contos de advertência sobre o homem que tenta agir como Deus. Ele não deve tentar criar seu próprio animal e, em última análise, o que está morto deve continuar morto. No mito de Prometeu, o homem brinca de Deus e é devorado. Reparem uma coisa, você viu aqui que houve a citação que Prometeu, mas aqui a historinha de Prometeu, tá vendo? Prometeu acaba roubando a chama de Hélio, né? Dá essa chama ao homem, desafia, evidentemente, os deuses, vai ser castigado por Zeus, vai ser colocado lá no alto do Monte Cáucaso e todo dia uma ave, eu estou chamando de ave aqui, por quê? Porque algumas versões dizem que é uma águia, tá? Que devora o fígado de Prometeu todos os dias. A outra versão que diz que é um corvo. Então, ninguém resolve se é uma águia, se é um corvo. É uma ave e a gente resolve o problema, tá bem? E essa ave come o fígado de Prometeu todos os dias. Vocês sabem que o fígado ele se regenera, né? Então Prometeu foi castigado, por quê? Porque ele desafiou os deuses, também dando fogo ao homem e, de uma certa maneira, originando a civilização, despertando, né, o processo todo de desenvolvimento tecnológico, certo? Mas o livro aqui, ele se refere também a Ogum, né? Ogum é o deus orixá africano, dono do ferro, né? E, logicamente, dono de todos os derivados do ferro. O que você faz com o ferro? Você faz ferramentas.
você faz armas. Vamos pensar só nesses dois aspectos. Ferramenta, por exemplo, você precisa para cuidar da terra, certo? Arma você precisa para guerrear. São dois valores que eu tenho aqui em Angola. País agrícola, né, e as armas para lutar, para lutarem pela independência de Angola em relação a Portugal. Então, o Ogum aqui está associado, evidentemente, a Angola também, porque como Ogum, né, é o dono do ferro, Angola é muito rica em minérios, né? Então, é o caso do diamante, é o caso do petróleo e o minério de ferro também. É uma das riquezas de Angola. Então, essa associação é bem cabível. Ologun, né, é a origem do termo Ogum. Olo significa senhor, Gun, guerra. Então, Ogum seria o senhor da guerra. Tá? Essa associação, Ogum e Prometeu, né, os dois desafiam poderes maiores do que os deles. Ogum é uma referência a Angola, não só porque é uma terra rica em diversos minérios, principalmente de ferro, que é o que me interessa aqui, mas também, reparem uma coisa, a gente pode pensar que, como o romance é dedicado a Ogum, aí tem uma vírgula, ou Prometeu africano, então ele está aproximando traços de Ogum aos de Prometeu, e vice-versa. Eu posso dizer que o PPT está recriando o mito de Prometeu numa versão angolana. Está recriando esse mito. E dessa forma, o PPT está solidificando a identidade nacional de Angola daqueles que são senhores da guerra, né? Senhores do ferro, tá certo? Que desafiam deuses. O grande deus aqui que será desafiado, né, pelos angolanos, que a gente pode associar, é a própria floresta de Mayombe. Né? Então, a floresta de Mayombe, ela está sendo desafiada por aqueles que ousam lutar, né, contra aqueles que estão no poder, contra os deuses. Tá bem? Agora, claro, que a partir do momento que o Pepetela associa algum ao mito de Prometeu, você tem aí o que a gente chama de intertextualidade. Porque quem está fazendo? Está pegando um mito grego e associando a um elemento cultural, ao mito africano, né, que seria Prometeu. Tá? Agora, além de a gente ter essa intertextualidade, o que é mais interessante em termos de análise é que o Pepetela ele está vinculando Ogum e Prometeu a uma personagem específica do livro, que é Sem Medo. Então, quem é o Prometeu do livro Ogum? Nossa, desculpa. Quem é o Prometeu do livro Mayombe? Quem é o Ogum do livro Mayombe? É o Sem Medo. O Sem Medo é uma personagem assim, que tem um espírito crítico muito intenso. Além de ter um espírito crítico muito intenso, ele tem poder transformador, tanto que ele consegue fazer com que as pessoas o ouçam e o atendam, né? E o que é mais importante, o Sem Medo ele é um grande confrontador, principalmente das ideologias que o MPLA defende ou praticamente impõe ao povo angolano. Então, Sem Medo está desafiando, né, um deus, que seria, aqui metaforicamente, seria o movimento popular de libertação de Angola. Tá certo? Então, daí esse vínculo entre Sem Medo e o Ogum, que é o Prometeu africano. Tá bem? Bom, essa relação com o Ogum a gente já deu uma olhadinha, né? Então vamos só arrematar justamente falando sobre a floresta Mayombe. A floresta de Mayombe, ela é uma floresta equatorial, né, na costa atlântica, engloba, na verdade, 4 países, né? Angola, Congo, Gabão e a República Democrática do Congo. E, além disso, a gente pode perceber que a floresta, ela abriga as personagens, ela alimenta as personagens, ela fortalece as personagens. E ela é um grande desafio para os guerrilheiros. Ficar ali na floresta é um grande desafio. Né? A mata, né, a Mayombe, a selva ali, Mayombe, não sei, mais para o final do livro, ela vai ser metaforizada num útero. Né? Num útero em que a sementinha entra e gera novos angolanos. Essa imagem é muito bonita no final do livro, porque quando Sem Medo morre, Sem Medo vai ser enterrado na floresta de Mayombe. Na verdade, o livro mostra pra gente uma imagem um pouco diferente. Sem Medo parece ser semeado na floresta de Mayombe. Então, se eu pensar que a floresta é metaforizada como um útero,
sem medo é a sementinha que está sendo colocada nesse útero, a ideia seria a de que a floresta gerará novos homens fortes, novos homens que têm espírito crítico, novos homens que têm o poder transformador, como era sem medo. Tá bom? Então, essa passagem assim, é muito bonita, né, na ideia de que a floresta está gerando, né, novos angolanos. Né? Bom, os angolanos aqui, os guerrilheiros, estão lutando contra os portugueses, que são chamados no livro de tugas, portugas. Você já ouviu essa expressão? Aqui no Brasil é muito comum a gente se referir aos portugueses como Portuga. É o Portuga dali, o Portuga da lá. Eu tenho um colega de trabalho que me chama de Tuguinha, que é Portuguinha, então eu fiquei a Tuguinha. Tá? Então aqui os Tugas são os portugueses, e é justamente contra eles, né, que os angolanos estão lutando na busca pela independência. Esses guerrilheiros são, portanto, de uma certa maneira, soldados, né, de uma revolução colonial, e, como a gente já viu, eles vão substituindo os nomes próprios por nomes de guerra. Né? São batizados. Existe até um ritual de batismo, né, para esse novo nome que eles vão usar. Inclusive, você viu que o Pepetela explicou que Pepetela é pestana, e foi o nome que ele adotou na guerrilha, foi Pepetela. Tá? Esses soldados, né, como eu já falei para vocês, discutem vários assuntos, eu arrematei ali, ó, tribalismo, colonialismo, tradição africana, o dinheiro, a religião, o sexo, o socialismo. Né? Agora, além disso, eles também, o capitalismo, óbvio, né? Mas além disso, eles também discutem situações, questões muito, muito, muito particulares. Né? Vamos começar a ver aqui algumas das personagens. Primeiro, obviamente, o Sem Medo. Né? Sem Medo é o comandante da base na floresta de Mayombe, né? Como eu já falei, é um homem de personalidade muito forte, com aquele espírito de liderança, questionador de ideologias. Ele é Kikongo, né? Ele pertence à tribo Kikongo. Chegou a estudar num seminário, né? Então ele é um homem de cultura, tá certo? É o protagonista do livro, é a personagem central, sem sombra de dúvida, e é uma espécie de anti-herói, como eu comentei com vocês, quando ele, por exemplo, questiona alguns valores, e principalmente quando ele acaba tendo envolvimento com a Undina, né, que era, mais que namorada, era noiva do melhor amigo dele. Tá? Agora, o Sem Medo, ele... quando a gente pega a história de Angola e começa a ler, o Sem Medo lembra muito um herói angolano chamado Renda. H-E-N-D-A. Renda. É um herói de Angola, ele era membro do MPLA e foi morto em 1968, né? No meio do combate. Então, o Sem Medo morre no meio do combate, e ele é essa espécie, digamos assim, de um herói tipo aquele que Angola realmente conheceu e reverenciou e reverencia até hoje. Tá? O Sem Medo não tem... Há um momento do livro que a discussão, né, perguntam para ele se ele não tem medo, e ele fala que ele tem medo de não sentir medo. Né? Mas o Sem Medo, ele, embora seja esse homem muito forte, ele tem uma paixão. A paixão dele chamava-se Lely, né? E o Sem Medo, ele foge do passado, desse passado com a Lely o tempo todo, ele foge, né? Porque ele se sente culpado pela morte da Lely. Foi um acaso, mas depois eu conto isso para vocês. Mas ele acaba realmente tendo esse fantasma da Lely meio que perseguindo o Sem Medo o tempo todo. Mas eu acho que essa é uma das únicas fraquezas do Sem Medo, não, porque fora isso ele realmente é um homem que deseja um futuro angolano fortificado, como eu coloquei ali para vocês, né? É uma voz crítica do livro, embora ele não assuma o papel de narrador. Lembra que eu falei para vocês? Então, eu vou pegar aqui uma parte do livro, que agora... Né? Então, vamos supor aqui, ó. Eu, narrador, sou milagre. Tá vendo? Não sei se dá para você ver aqui, ó. Eu, narrador, sou milagre, tá vendo? Então, assim, desses narradores, que a gente tem vários narradores aqui que vão aparecendo no livro, o Sem Medo não faz parte. Ele não é um narrador. Mas, embora ele não seja um narrador, ele tem uma força, ele tem uma voz muito forte. Ele tem uma voz de poder muito forte. É um homem intelectualizado, que foi para a guerrilha porque ele quis.
né? Foi por livre e espontânea vontade que ele foi para o campo de batalha, né? Porque ele realmente está defendendo a libertação de Angola. E assim, ele não está muito comprometido com ideologias, sabe, radicais. Ele acaba não tendo esse comprometimento único, embora ele seja simpatizante do socialismo, sim, tá? Com certeza, tá bom? Vamos dar uma olhadinha aqui num fragmento do livro, né? E aqui o que a gente tem? O Sem Medo, né? O comandante da missão. Acompanha comigo essa leitura aí. Sobretudo agora que somos fracos, que temos um efetivo ridículo, o número de guerrilheiros era pequeno. Devemos ser prudentes. Os nossos planos têm que ser perfeitos. Ação, sim, só ela agudiza as contradições que fazem avançar. Mas ação consciente. A ação como forma de desabafo perde para mim todo valor, torna-se ovática e irracional. Enfrentar o inimigo é a única maneira de se encontrar a paz interior. Não são os golpes sofridos que doem, é o sentimento da derrota. O de que se foi covarde. A questão é conseguir dominar o medo e ultrapassá-lo. Tenho medo é de amedrontar-me quando vir que vou morrer e perder o respeito por mim próprio. Né? Então, tem medo de sentir medo, tá certo? Agora, quer ver uma outra característica do sem medo que eu acho que é importante? A heterodoxia, que significa heterodoxia, essa palavra bonita que você está lendo aí. É a oposição aos padrões normais ou oposição aos dogmas estabelecidos, né? E o Sem Medo, ele se opõe, sim, a esses dogmas estabelecidos. Acompanha o trechinho aí. Penso que é como a religião, disse Sem Medo. Há uns que necessitam dela, há uns que precisam crer na generosidade abstrata da humanidade abstrata, para poderem prosseguir um caminho duro como é o caminho revolucionário. Considero que ou são fracos ou são espíritos jovens que ainda não viram verdadeiramente a vida. Os fracos abandonam só porque o seu ideal cai por terra, ao verem um dirigente enganar um militante. Os outros temperam-se, tornando-se mais relativos, menos exigentes, ou então mantêm a fé acesa. Estes morrem felizes, embora talvez inúteis. Mas há homens que não precisam de ter uma fé para suportarem os sacrifícios. São aqueles que, racionalmente, em perfeita independência, escolheram esse caminho, sabendo bem que o objetivo só será atingido em metade, mas que isso já significa um processo imenso. É evidente que estes têm também um ideal, todos têm, mas nestes o ideal não é abstrato nem irreal. Eu sei, por exemplo, que todos temos, bem no fundo de nós, um lado egoísta que pretendemos esconder. Assim é o homem, pelo menos o homem atual. Para que serviram séculos ou milênios de economia individual? Se não para construir homens egoístas? Negá-lo é fugir à verdade dura, mas real. Enfim, sei que o homem atual é egoísta. Por isso é necessário mostrar-lhe sempre que o pouco conquistado não chega e que se deve prosseguir. Deixa eu fazer uma observação. Vocês viram que eu mantive a grafia do texto original, né? Então, por exemplo, você tem um Cs que a gente não usa mais, abstracta, né? A gente não usa, né? O milênio também, para a gente é acento circunflexo, não é o agudo, tá? Mas eu mantive a grafia da edição do Mayombe do Pepetela, tá bom? Mantive a grafia original, tá? E uma observação que eu quero fazer aqui também, além de toda a mensagem, notem que a gente tem uma concordância ideológica, né? Vamos ver se eu consigo achar aqui para mostrar para vocês. Ele fala assim aqui, ó, tá? Ó, todos o têm. Né? Ele fala assim, é evidente que estes têm também um ideal, todos o têm, mas nesses o ideal não é abstrato. Eu sei, por exemplo, que todos temos, tá vendo aqui? Todos temos. É uma concordância ideológica, ele está usando a terceira pessoa no pronome e o verbo está na primeira pessoa. Isso é uma silepse, tá? Ele está usando uma concordância com a ideia. Quer dizer, todos têm, mas eu sou um desses todos. Então, todos nós temos. Tudo bem? Essa figura de linguagem que a gente chama de silepse é a concordância ideológica, tá? Vou continuar lendo aqui. A confissão chamas autocrítica. A contrição chamas o reconhecimento do erro. Queres que te ordene a flagelação para espiares o sacrilégio? Vê em tudo o pensamento religioso, porque ele está em tudo. Os quadros do movimento são impregnados de religiosidade, seja católica, seja protestante. E não são só os do movimento.
Peguem qualquer partido. Há uns que procuram aldrabar o padre e escondem os pecados. É como os militantes que fogem à crítica e nunca aceitam. Há outros, os que inventam mesmo pensamentos impuros, que afinal nem chegaram a ter, salvo no momento da confissão, para que se sintam mesquinhos em face do sofrimento de Cristo. São os militantes sempre dispostos a autossacrificar-se, a reconhecer erros que não cometeram, apenas porque isso lhes dá a impressão de serem bons militantes. Um partido é uma capela, e é por isso que achas que os responsáveis devem criticar-se a sós, como padre e sacristão, que só na sacristia se acusam de roubarem as amantes respectivas, porque se o fizessem em público, os crentes tornar-se-iam céticos. Cético é descrente. Repara uma coisa que ele fala aqui que é importante. O padre e o sacristão se acusam de roubar as amantes uns dos outros, mas eles fazem essas acusações às escondidas. O que o Pepetela está colocando aqui? É que os padres, eles não respeitam os votos de celibato clerical. É uma postura anticlerical. E sabe onde é que você tem uma coisa semelhante? No livro A Relíquia, do Eça de Queiroz. Né? Não tem, o padre Negrão, por exemplo, que acaba o livro tendo como amante a Adélia. Tudo bem? Então, cuidado, dá para a gente fazer um vínculo desse trechinho, que é uma conversa do Sem Medo com o comissário político. Tá? Agora, o Sem Medo, ele confronta valores, aqui, repare, ele fala de questões religiosas, repare que ele fala de uma mistura religiosa, tem aí a ideia de um sincretismo religioso, mas o Sem Medo também confronta os valores socialistas do MPLA. Né? Vamos lá. Por que não haveriam de ficar? Na verdade, deixa eu fazer uma observação. O Sem Medo, ele acha também que quando Angola tiver independência, ele não vai ficar em Angola, tá? Ele vai embora, né? Ele não se vê vivendo nessa Angola livre, tá? Vai acabar. E acho que ele vai partir. Bom, vamos lá. Por que não haveriam de ficar? O comissário bateu na perna de Sem Medo. O comandante fumava, o olhar perdido na noite. Por que paraste de falar? Perguntou o comissário. Para não me ofenderes? Sei que não te ofendes com isso. Ainda tens uns restos de compreensão. Ainda não és totalmente dogmático. Isso virá, talvez. Mas, por enquanto, ainda podes ouvir umas verdades sem te ofenderes. A partir de que momento pensas que me ofenderei? Tu, quando acabar a guerra. Quando fizeres parte de um partido vitorioso, glorioso, que conquistará o poder e que considerará pagãos todos os que dele não fizerem parte. Quando estiveres sentado no poder, pertencendo ao grupo restrito que dominará o partido e o Estado, depois da primeira desilusão de constatar na prática que o socialismo não é obra de um dia ou da vontade de 1000 homens. Não é forçoso que uma pessoa se torne dogmática? Então terás de abandonar a capela. Não é forçoso? Aí ele continua, né? Vamos aqui. Ora, vamos tomar o poder e que vamos dizer ao povo? Vamos construir o socialismo? E, afinal, essa construção levará 30 ou 50 anos. Ao fim de 5 anos, o povo começará a dizer, mas esse tal socialismo não resolveu este problema e aquele. E será verdade, pois é impossível resolver tais problemas num país atrasado em 5 anos. E como reagirão vocês? O povo está a ser agitado por elementos contra-revolucionários, o que também será verdade, pois qualquer regime cria os seus elementos de oposição. Há que prender os cabecilhas, há que fazer atenção às manobras do imperialismo, há que forçar a política secreta, etc, etc. O dramático é que vocês têm razão. Objetivamente, será necessário apertar-se a vigilância no interior do partido, aumentar a disciplina, fazer limpezas. Objetivamente é assim. Mas essas limpezas servirão de pretexto para que os homens ambiciosos misturem contra-revolucionários com aqueles que criticam a sua ambição e os seus erros. Da vigilância necessária no seio do partido, passar-se-á ao ambiente policial dentro do partido e toda a crítica será abafada no seu seio. O centralismo reforça-se, a democracia desaparece. O dramático é que não se pode escapar a isso. Ai, que coisa interessante. Deixa eu fazer uma observação. Sabe que dá para fazer uma questão interdisciplinar aqui com história. Quando aqui no começo ele começa a falar assim, essa construção levará 30 ou 50 anos, ao fim de 5 anos o povo começará a dizer que a tal do socialismo não resolveu nada, aí ele fala assim, é impossível resolver tais problemas num país atrasado em 5 anos. Isso lembra a política do Juscelino Kubitschek. Lembram-se? 50 anos em 5? Tá? Impossível você resolver problemas de 50 anos em 5. Né? O Sem Medo tem toda a razão aqui.
tá bom? Vamos para um outro personagem que é o Teoria. Teoria, pessoal, ele é filho de uma mãe negra angolana com um pai português branco. Então ele é uma mistura de raças. Ele é o híbrido, ou, né, o mulato, certo? O mestiço. Ou, como ele diz, que é muito triste, porque a gente percebe que há uma dor muito grande no Teoria, ele se diz o talvez. Né? Ele se diz o talvez. Por que ele se reconhece como o talvez? Porque, como ele é filho de preto com branco, os brancos o veem como preto. Os pretos o veem como branco. Tudo bem? E é assim o que acontece. Ninguém o aceita. E aí o PPT está falando de uma questão muito forte, que é o preconceito racial. Não é preconceito racial só com preto, só com branco, mas também com o mestiço. Tá bom? Então, assim, ele é... na verdade, se a gente pensar, né, que Angola foi colonizada por portugueses, então essa personagem híbrida deveria fazer parte, deveria ser reconhecida como uma parte da população angolana, naturalmente, mas não. Ele sofre preconceito dos dois lados, só por isso que ele se diz o talvez. Né? O Teoria tem o nome de Teoria porque ele é professor na base, né? Então o professor adora teoria, né? Então Teoria é um professor. Teve um caso amoroso com a Manuela, foi a grande paixão da vida do Teoria, foi a Manuela. Tem uma função importantíssima na base, né? A função do Teoria na base é auxiliar o comissário político em quê? Na politização dos militantes, né? Dos outros guerrilheiros que lá estão. Né? Essa é a função do Teoria, por isso que é teoria, por isso que é professor. Né? De uma certa maneira, ele vai doutrinar, né? Os outros integrantes do movimento, né? da guerrilha propriamente. Tá? Ele é uma personagem que está sempre entre o sim e o não, né? Entre o bem e o mal. Então, a questão maniqueísta ali está exemplificada no Teoria. E digamos, esse maniqueísmo é muito presente na sociedade angolana, e é isso que o Pepetela está querendo mostrar para a gente, tá? Vou dar uma olhadinha aqui num fragmento. Olha só que é bonito, né? Sou aquele que no universo de sim e não, branco ou negro, representa o mulato, o talvez, que é o não para aquele que quer ouvir sim, e sim para quem deseja ouvir não. Mas não é essa a definição precisa de talvez? Você convida alguém assim, você quer ir ao cinema com a pessoa, você fala assim, vamos ao cinema, você quer ir ao cinema comigo? E a pessoa fala, talvez. Quando ela responde talvez, olha só, vamos aplicar ao que o Teoria falou aqui. Vamos aplicar a teoria do Teoria. Você convida alguém para ir ao cinema e a pessoa fala talvez. Olha, talvez é não para aquele que quer ouvir sim. Você quer que a pessoa vá ao cinema com você? Na hora que ela fala talvez, você fala, ela não quer ir. Ou é sim para quem deseja ouvir não. Né? Então, assim, eu convidei a pessoa para ir ao cinema comigo, mas não queria que ela fosse não. Então, espero que ela fale não. A pessoa fala talvez, capaz dela ir. Essa definição do talvez aqui é perfeita, é maravilhosa. Tá? Continua. Meu segredo é ser mestiço. As pessoas dividem-se em dois grupos, os maniqueístas e os outros, sendo os outros muito raros. Os rótulos só servem para os ignorantes. Todos os homens possuíam um segredo. Esse segredo fazia combater, frequentemente por razões longínquas das afirmadas, consciência política, consciência das necessidades do povo, palavras fáceis. Mas como age em cada um deles essa dita consciência? É o medo que me persegue. A forma de dominá-lo é expor-se. Né? Então, assim, o Teoria, ele vive entre o sim e o não, né? Vive num mundo de preconceito muito intenso, né? Persiste nas ações de guerrilha, quase como se fosse uma aprovação. Né? É quase um herói que está passando por uma aprovação, né? Passando por um obstáculo para provar quem ele realmente é. Né? Eu acho que o Teoria, se a gente pensar em todas as personagens, ela é a figura mais emblemática, mais crítica que a gente tem, não crítica só social, mas também a crítica étnica feita pelo Pepetela. Acho que a Teoria ele representa muito bem isso. Né? Ele denuncia o racismo, ele denuncia o tribalismo, né? Ele destaca essa realidade de opressão angolana, a opressão que vivem, né, os mestiços. Ele milita
em defesa dos direitos dos mestiços, né? Digamos que o Teoria ele representaria também uma possibilidade de uma existência harmônica, sabe? Entre pretos, brancos e mestiços. Tá? Acho que é mais por aí, tá bom? Além do Teoria, agora o comissário, né? O guerrilheiro, o comissário. O comissário, meninos, ele é 10 anos mais novo que o Sem Medo. Tá? Então, a relação do comissário com o Sem Medo é uma relação de pai e filho. E na relação de pai e filho, vocês aí, né, com os pais de vocês, com o pai, com a mãe, muitas vezes vocês têm grandes conflitos, né? É normal. Tá certo? É normal. O conflito é normal. Eu acho que todo conflito é positivo quando gera crescimento, né? E é isso que vai acontecer aqui entre o comissário e o Sem Medo. Eles vão ter vários conflitos, mas esses conflitos vão fazer com que o comissário cresça, né? E, aliás, no final do livro, o comissário atribui a sua evolução justamente à morte do Sem Medo, né? A figura importante do Sem Medo na vida dele, mas em especial a morte do Sem Medo, né? Bom, o comissário, ele é um homem que defende uma posição política justa. Ele tem também essa digamos, idealização de uma situação política justa. Normalmente ele se impõe, mas ele se impõe usando a palavra, ele se impõe usando a razão política, tá? Não obrigatoriamente a força, né? É o responsável pela formação ideológica e política dos guerrilheiros. É o responsável também pela conduta desses guerrilheiros. Tá? Ele é responsável pela conduta, pelo comportamento desses guerrilheiros. Então, os ensinamentos que o comissário traz, assim, na verdade, são ensinamentos partidários, sim, são ensinamentos militantes, né, em que ele quer despertar naqueles guerrilheiros o motivo correto, né, pelo qual eles estão lutando, né, que seria o fim da exploração dos angolanos pelos portugueses, né? Acha o comissário que o trabalho dos angolanos tem que reverter em benefício dos próprios angolanos, tanto que você vai ter, logo no começo do livro os angolanos extraindo madeira para os portugueses, e aí você vai ter já logo de cara esse conflito, né? Então, assim, o angolano trabalha, ela tem que trabalhar por Angola, né? Não para o estrangeiro dominador e explorador, no caso aqui, seriam os portugueses, tá? Sexualmente, ele é fraco. Ele tem uma noiva chamada Ondina. A Ondina é muito mais dinâmica do que o comissário João. O nome dele é João. O comissário político, o nome dele é João. Mas, assim, sexualmente ele é fraco, né? E vê as mulheres como objeto. Né? Ele acha que as mulheres são objeto, realmente. E essa é uma mentalidade comum na Angola da época. Tá bom? Vamos dar uma olhadinha aqui nesse fragmento. Esse é um detalhe, o comissário ele é chamado pelo Sem Medo de miúdo. É comum de Portugal, né? Os miúdos são as crianças, tá? O comissário admira o Sem Medo, tá? E mais que admirar o Sem Medo, ele vê o Sem Medo como um pai. Ele vê dessa maneira. Acompanha comigo aqui o fragmento. Também me parece que sim, disse o comissário ao comandante. É pena. É um bom militar, no meu entender, sobretudo quando eu não participo numa operação. E assim, as suas boas ideias não podem vir ajudar o meu prestígio. Quando eu estou, ele comete erros só para me contradizer. Não porque eu tenha sempre razão, mas às vezes também tenho. O comandante deu-lhe uma palmada no ombro. Tende a te habituar aos homens e não aos ideais. O cargo de comissário é espinhoso, por isso mesmo. O curioso é que vocês, na vossa tribo, até esquecem que são da mesma tribo, quando há luta pelo posto. O que não quer dizer que não há tribalismo, infelizmente. Aliás, não me venha dizer que com os quicongos não se passa o mesmo. Eu sou quicongo? Tu és quimbundo? Achas mesmo que sim? Nós não. Nós pertencemos à minoria que já esqueceu de que lado nasce o sol na sua aldeia, ou que a confunde com outras aldeias que conheceu. Mas a maioria, comandante, a maioria é o teu trabalho. Mostrar tantas aldeias aos camaradas que eles se perderão se um dia voltarem à sua. A essa arte de desorientação se chama formação política.
e foram tomar um matete. Tá? Daqui a conversa eles estão falando sobre o tribalismo, né? E sobre a necessidade de se acabar com esse tribalismo, né? Com essa diferença que há entre as pessoas que compõem ali o povo angolano. Tá? Bom, guerrilheiro Lutamos, ele veio de Cabinda, né? E o Lutamos, assim, ele não quer estudar, ele quer guerrear, ele quer lutar. Tá? O negócio dele é luta o tempo todo, tá bom? Ele é acusado de traidor. Para os outros guerrilheiros, ele é um traidor, mas no final do livro ele vai provar que ele não é traidor. Ele morre na batalha junto com o Sem Medo, praticamente defendendo o Sem Medo. Tá? Vamos dar uma olhadinha aqui no Lutamos? As palavras à minha voz, as conversas interrompidas quando apareço, tudo isso mostra que desconfiam de mim. Só o comandante não desconfia. Entramos no mesmo ano na guerrilha. Eu era o guia, ele era o professor da base. Não queriam que ele combatesse. Davam-lhe os comunicados de guerra para escrever. Vocês viram no comecinho do nosso encontro aqui? Pepetela fala isso, ele escrevia os comunicados de guerra. Lembra que eu falei que no comandante e no comissário tem muitos aspectos de Pepetela, de verdade? Mas o livro não é autobiográfico, não se esqueçam disso. Até que um dia, ele exigiu que o deixassem combater. Nunca mais escreveu os comunicados de guerra, passou a vivê-los. Estivemos sempre juntos. Ele sabe que não trairei. Mas quantos são os que pensam como ele? Vai embora. Foi dito que se vai embora para o leste. Quem me defenderá dos outros? Quem terá a coragem de se opor ao tribalismo? Terei de ser eu a impor-me, sendo mais corajoso que ninguém. E é isso que ele vai fazer no fim. Né? Ele vai ser mais corajoso do que ninguém. Tá bom? Vamos pegar aqui um outro guerrilheiro, Moatianvoa, né? Moatianvoa, ele é, digamos assim, ele é destribalizado, tá? Ele é um mestiço de etnias angolanas, tá bom? O marinheiro, ele é marinheiro, um marinheiro ousado, ele cresceu em Benguela, tem uma aparência muito cosmopolita, né? Como eu coloquei ali para vocês. Não se considera de uma só tribo, por isso que eu disse que ele é destribalizado. Né? E ele acha que a língua portuguesa... Veja uma coisa, uma observação que eu não tinha feito ainda. Nós temos várias tribos em Angola, mas também temos várias línguas em Angola. Né? E o Moatianvoa, ele defende que a língua tem que ser a portuguesa, porque é uma língua única e ela vai, na verdade, unir todas as tribos. Porque se um falar de um jeito e o outro falar de outro, eles não vão conseguir se comunicar. Então, é nesse sentido que a língua portuguesa é muito importante. Ela vai unificar a comunicação. Então, ele defende a língua portuguesa como única. E aí o pessoal chama de anarquista das palavras. Né? É um cara bem ousado, sim, assim, viveu em vários lugares, lutou por várias tribos, então ele tem uma experiência bastante ampla, né, da vida. Vamos ver isso aqui. Ó. De que tribo? Se eu sou de todas as tribos. Não só de Angola, como de África. Não falo eu o Swahili, não aprendi eu o Hausa com um nigeriano. Qual é a minha língua? Eu, que não dizia uma frase sem empregar palavras de línguas diferentes. E agora, que utilizo para falar com os camaradas para dele ser compreendido? O português. A que tribo angolana pertence à língua portuguesa? Eu sou o que é posto de lado porque não seguiu o sangue da mãe Quimbundo ou o sangue do pai Umbundo. Também Sem Medo, também Teoria, também o Comissário e tantos outros mais. Você viu aqui como ele é o destribalizado, que eu citei? A mãe é Quimbundo e o pai é Umbundo. Tá? E ainda mais, o Moatianvoa viveu passeando lá por várias outras tribos. Então, reparem que o discurso do Moatianvoa, a fala do Moatianvoa, traz para a gente algumas verdades emergenciais de Angola. Né? Uma delas é acabar com essa questão da tribalização, ou do tribalismo, né? E unificar, não só as tribos, mas unificar inclusive a língua, para que as tribos possam se comunicar com mais praticidade, né? Okay? E uma coisa que o Moatianvoa diz, que não está aqui no fragmento, ele diz o seguinte, que a independência não vai ensinar todo mundo, tá? A gente vai se tornar independente, mas vai ter um monte de gente que não vai aprender nada com a independência. Né? Isso é fato. Guerrilheiro Milagre. Né? O Milagre é um tribalista, bem tribalista, ao contrário do Moatianvoa, né? Ele faz uma oposição ao Moatianvoa nisso, ele é um tribalista. O pai do Milagre foi morto por portugueses, por isso que ele odeia tratores,
Ele odeia trator, tanto que ele bota fogo lá, explode o trator, né? Ele odeia tratores porque um trator arrancou a cabeça do pai dele, né? É um órfão, só que a orfandade do Milagre, ela acabou estimulando o Milagre a lutar. Gente, cuidado, é exatamente o oposto que eu tenho, por exemplo, no livro A Relíquia. A orfandade do Teodorico estimulou o Teodorico a fazer o quê? Dar golpes, tudo bem? E não lutar, tá? No caso, ele vai dar golpe na tia Patrocínio, lá o Teodorico da Relíquia. Aqui o Milagre, como ele fica órfão, ele percebe que ele tem que lutar por ele, porque ninguém vai lutar por ele. Se ele não se mexer, ninguém luta por ele. Né? Então o Milagre é o homem da bazuca, né? Como o pessoal chama o Milagre, né? E é um homem que aprendeu lutando, ele aprendeu na guerra, ele aprendeu no combate. Né? Esse é o aprendizado dele vem por meio do combate. Tá? Dá uma olhadinha aqui. Ó. Os intelectuais têm a mania de que somos nós, os camponeses, os tribalistas. Mas eles também o são. O problema é que há tribalismo e tribalismo. Há o tribalismo justo, porque se defende a tribo que merece, e há o tribalismo injusto, quando se quer impor a tribo que não merece ter direitos. Foi o que Lenin, né, quis dizer, quando falava de guerras justas e injustas. É preciso sempre distinguir entre tribalismo justo e o tribalismo injusto, e não falar à toa. É verdade que todos os homens são iguais, todos devem ter os mesmos direitos, mas nem todos os homens estão ao mesmo nível. Há uns que estão mais avançados que outros. São os que estão mais avançados que devem governar os outros. São eles que sabem. É como as tribos. As mais avançadas devem dirigir as outras e fazer com que essas avancem até se poderem governar. Eu me lembrei do Quincas Borba aqui. Você viu o que ele fala? Olha só o finalzinho. As tribos mais avançadas devem dirigir as outras. Na teoria Humanitas do Quincas Borba, a tribo mais forte destrói a mais fraca e fica com as batatas. Né? Quer dizer, fica com o poder. É isso que ele está colocando aqui pra gente. E assim, pro Milagre, né? Quem é que pode governar os outros? Aqueles que são mais avançados. Tá certo? E ele é radical, né? Por exemplo, tem um problema lá de um roubo, né, de uma nota de 100 escudos, e o Milagre exige punição. Aliás, ele acha que os companheiros que são errados, ou que fazem alguma coisa errada, eles merecem punição, eles devem ser punidos. Isso é muito forte. Tá? Guerreiro Mundo Novo, né? Assim, o Mundo Novo, ele desconhece ele não reconhece, melhor dizendo, o papel do sem medo na guerrilha, sabe? Não reconhece. Tá? O Mundo Novo é um intelectual ortodoxo, acabou de chegar da Europa, né? A doutrina dele é o marxismo, tá certo? Mas ele é um marxista, assim, radical. Né? Ele aceita integralmente o que o MPLA determina. Né? Combate o tribalismo, de uma certa forma, e exige também algumas punições. Acompanha comigo aí. Sem medo é um desinteressado. A terceira camisa que tinha ofereceu ao guia, que acabou por fugir com ela entregando-se aos tugas. Se diz que é interesseiro, isso é vaidade. É vaidade de mostrar o que muitos escondem. É uma afirmação de personalidade. Claro que é uma afirmação exagerada, extremista, defeito da sua mentalidade pequeno-burguesa. Como se fosse possível fazer uma revolução só com homens interesseiros, egoístas. Eu não sou egoísta. O marxismo-leninismo mostrou-me que o homem, como indivíduo, não é nada. Só as massas constroem a história. Se fosse egoísta, agora estaria na Europa, como tantos outros, trabalhando e ganhando bem. Por que vim lutar? Porque sou desinteressado. Os operários e os camponeses são desinteressados. São a vanguarda do povo, vanguarda pura, que não transporta com ela o pecado original da burguesia, de que os intelectuais só muito dificilmente se podem libertar. Eu libertei-me graças ao marxismo. Quer dizer, o marxismo, para ele, é praticamente uma religião. Né? Eu libertei-me graças ao marxismo. Tá? Esse é o mundo novo. Certo? André. Né? André, ele tem área assim, de aristocrata, um ar de intelectual. Ele é o responsável, é um dos responsáveis pelo MPLA, e, em especial, ele é o responsável pelo MPLA em Dolise. Né? Ele é um burocrata Kikongo. Ele é Kikongo. Gente, o vestibular não vai perguntar quem é de que tribo, tá? Não se preocupa com isso, tá bom?
Mas o André é corrupto. Um corrupto, e mais que corrupto, ele é muito oportunista. Dá uma olhadinha nesse fragmento aqui, ó. De qualquer modo, estou me marimbando. O pior momento já passou. Em Brazzaville, não me liquidarão. E sempre tenho os meus apoios. Não desses tipos que nem ousaram defender-me. Não da plebe. Tenho apoios bem colocados, que têm influência. Farei a minha autocrítica para desarmar os adversários. E isso dará possibilidade aos meus amigos para advogarem a minha causa. Lenine teve razão ao inventar a autocrítica. Que boa coisa é a autocrítica. Há uns burros que sempre a recusam. Ainda não descobriram um furo. Quando estiveres em maus lençóis, faz a tua autocrítica. Todos os ataques pararão imediatamente. A teoria da ação e da reação. Uma força que faz, haja uma reação para exercer. Se tu eliminas a reação, que no caso seria a tua defesa, o que acontece? A ação deixará de se exercer. Não faça autocrítica. Então, quando alguém fala assim, você é um burro, eu sou um burro mesmo. Eu sou um burro. Aí a pessoa fala, nossa, coitado, ele reconhece. Acabou. É isso que ele defende aqui, tá bom? E mais uma personagem importante é a Ondina. A Ondina, ela representa a mulher angolana em busca de sua identidade e do seu lugar. A Ondina é uma professora muito questionadora, questiona a ordem política, questiona a questão social, questiona o patriarcado. É uma revolucionária engajada, muito engajada politicamente. Tem uma personalidade forte, é independente, é uma mulher independente. E esse comportamento, sabe, forte, independente, choca os moralistas. Né? Choca muitos moralistas. E choca mais os moralistas um desejo sexual da Ondina. Ondina tem desejo sexual, Ondina busca prazer. Ela faz sexo por prazer. Ela não faz sexo para procriar, sabe? Manter a espécie humana. Não é isso, ela faz porque ela tem vontade. Mas, pô, será que mulher não pode ter prazer? Que só o homem pode ter prazer? E isso escandaliza, né? Principalmente aqui, esse povo angolano mais tradicional e menos aberto à independência feminina, né? A Ondina, ela busca essa independência, ela busca a sua emancipação. Como Angola busca a sua emancipação, a Ondina também busca a sua emancipação. Então, ela luta pela sua emancipação, né? Ela é vítima, não é? Por exemplo, porque como ela gosta de sexo, o pessoal a compara a bichos, né? O zoomorfismo ali fica muito frequente. E assim, ela é uma mulher que sabe o que quer. Sabe que quem, digamos, provoca a primeira vez sexual com o comissário político é ela. O comissário político estava lá, assim, não vou fazer nada. Ela vai lá e inicia o comissário político. Né? A Ondina é muito diferente da Lélia, a namorada do Sem Medo. Né? A Lélia é uma mestiça que, na verdade, não aparece atuando no livro, cuidado com isso. A Lélia só aparece na lembrança, na memória do Sem Medo. Mas a Ondina não se deixa dominar. Né? A Ondina não se deixa dominar. Sabe que Ondina vem de Ondim. Ondim, né? Que é o espírito da natureza que vive na água. É uma espécie de sereia. Né? E assim como a sereia, pelo canto, né, ela atrai os homens, a Ondina também, só que ela não, né, um canto aí é metafórico, tá? Então ela atrai o comissário, ela atrai o comandante. Então ela atrai o comissário, ela atrai o comandante, ela atrai André. Só que com o André e com o comandante, ela atrai o comissário político, o João. Tá bom? Ok? Vamos dar uma olhadinha aqui nessa personagem, que é uma personagem muito provocativa, né? A Ondina, ela é a provocação feminina ali no interior do grupo de guerrilheiros, né? E ela vai acabar sofrendo opressões, vai perder o emprego por causa dessa liberdade que ela tanto busca por ela mesma e pela busca dos direitos, né, da figura feminina. Ondina viera há 1 ano de Angola. Estudara uma boa parte do liceu, mais que ele. Mesmo depois de noivarem, isso sempre foi uma barreira. O comissário considerava que Ondina lhe fizera um favor, aceitando, pois podia aspirar a pessoas mais cultivadas. Ele formou-a politicamente, mas nem isso o convenceu de que estava em pé de igualdade. Se não acabasse com esses complexos, o amor deles falharia. Dissera um dia sem medo.
Mas o comissário nunca tivera um namoro, a sua experiência era unicamente de prostitutas. A desvantagem era grande em relação a uma Undina que já conhecera outros homens. A primeira vez que fizeram amor foi provocada por ela, que comandou, enquanto ele se afligia, se atemorizava, se inibia. A impressão de que o amor é melhor quando, com uma quitata, que é uma prostituta, custou a abandoná-lo, mesmo depois de várias experiências com Undina. Sem medo tinha razão. Devia ter confiança em si próprio, mas não tinha. E sentia que Undina não apreciava a sua maneira de amar. Tá? Então, é a relação da Undina com o comissário. Agora, veja a reflexão que a gente tem no livro sobre a mulher, a figura feminina e a atividade sexual. O contrário da vida é o imobilismo, disse Sem Medo. No amor é a mesma coisa. Se uma pessoa se mostra toda ao outro, o interesse da descoberta desaparece. O que conta no amor é a descoberta do outro, dos seus pecadilhos, das suas taras, dos seus vícios, das suas grandezas, os seus pontos sensíveis, tudo que constitui o outro. O amante que se quer fazer amar deve dosear essa descoberta. Porque está dizendo o seguinte, você não pode revelar todos os seus segredos para o seu namorado, para a sua namorada, tá? Guarda um pouquinho, deixa ele descobrir um pouquinho a cada dia. E quando ele descobrir vários, você arruma outros, tá? Então, vamos lá. Nem só querer tudo saber no momento, nem tudo querer revelar. Tem que ser ao conta-gotas. E a alma humana é tão rica, tão complexa, que essa descoberta pode levar uma vida. Conheci um tipo, um militante, que ao se juntar a uma mulher, fez uma autocrítica sincera do que era. Passou uma noite a falar, contou tudo tal qual se via. Agora já me conheces, já estás prevenida. Ao fim de um mês, a mulher abandonou. Eu tinha abandonado naquela noite mesmo. Passar a noite inteira ouvindo o cara falando quem ele é, haja paciência, né? Desculpa. E ele era o melhor tipo do mundo. O seu mal foi aplicar a letra no amor o que aprendera no partido, sobre os benefícios da autocrítica. Isso depende das mulheres. Há mulheres que querem saber exatamente como o homem é, para se acomodarem a ele, para moldarem o seu comportamento segundo o do marido. São as escravas. As que não procuram amor, com todos os seus riscos, mas uma situação tranquila. Isso, para mim, não são mulheres, são coelhos. Não é dessas que falo. Falo das que são adversários sérios e que, portanto, são capazes de dar o maior prazer e os maiores desgostos a um homem. A mulher sem personalidade que vive em função do outro, a submissa, é como o homem que aceita a desgraça sem se revoltar. Um dos medíocres. São consequência de uma sociedade, disse o comissário. Tudo bem? Bom, algumas outras personagens. Eu citei, por exemplo, a Lely, que é a paixão do Sem Medo, né? E justamente a Lely é o motivo do Sem Medo também descrever do amor. Depois eu vou falar dela quando estiver contando a historinha para vocês. Nós temos também um personagem chamado Verdade. O Verdade ele é muito sanguinário, né? Tem o Equiqui, que é um caçador de uma tribo umbundo. Tem um que eu preciso ler o nome dele que eu não sei falar direito. Panguá Quitina, que era o enfermeiro, o Panguá Quitina era o enfermeiro da base, né? O VV, que é o sobrinho do Sem Medo, tá? E o Ingratidão do Tuga, que acaba sendo ladrão dos 100 escudos. Mas eu vou falar deles ao longo da... Eu vou contar a historinha, né? Daqui a pouco para vocês, e aí a gente fala um pouco mais deles, aí vocês vão costurando essas informações. Tá legal? Vou dar uma paradinha aí, vou tomar um cafezinho e a gente já volta, tá certo? Aí a gente volta com propriamente o enredo do livro, capítulo a capítulo. Tá bom? Volto daqui a pouco. Até já.